Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5 e o verso de número 22. Gálatas 5, 22. Eu já vi irmãos chegando aí com a fronha e alguns com lenço também, né? Às vezes achou melhor trazer o lenço para depois colocar dentro da fronha, no travesseiro. Daqui a pouco nós vamos fazer um clamor e repreender toda a perturbação do sono, todo o espírito que tenta atrapalhar o sono, perturbar o sono. Vamos ler esse texto. Obrigado, irmã. Vamos ler esse texto juntos? O texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esqueci de falar do 23, né? Mas é isso aí. Eu quero falar exatamente sobre o último aí, o 23, sobre domínio próprio, que hoje é mais usado como a expressão autocontrole. Você se considera uma pessoa que tem autocontrole? Ou você perde perde a estribeira, os antigos falavam assim, né, pastor Lucas? Perde a estribeira facinho, né? Pai, fala conosco. Ministra o nosso coração, te louvamos por essa linda Quarta da Fé, que é um evento, um culto maravilhoso que já pegou toda quarta. No meio da semana nós temos um grande povo aqui para reabastecer espiritualmente, ser abençoado, pedir a tua graça para a continuidade da semana. É muito bom vir no domingo. Tanto é que temos 2 cultos para comportar todo mundo. Mas na quarta-feira é um tempo que nós paramos e dizemos: Deus, eu não quero passar a semana toda sem receber uma palavra, sem receber uma oração, uma unção, adorar num louvor como esse. Olha que louvor, que ministração, né? Que o Senhor nos deu agora, nesse momento. Então agora fala conosco. Palavra rema, palavra revelada. Tua palavra é a verdade absoluta. Ministra sobre nós nesse que eu diria seria quase que um estudo bíblico sobre esse assunto tão importante para mim, que vou pregar. Eu estou pregando primeiro para mim e para a igreja também, em nome de Jesus. Inclusive, irmãos, o autocontrole, o domínio próprio, tem muito a ver com sono. Preste bem atenção nisso. Toma cuidado se você é o tipo de pessoa que ainda fala palavrão, palavras obscenas. Se você ainda tem aquela mania de qualquer coisa, xinga, diz uma palavra que não deveria dizer. Saiba que existem várias formas de atrair demônios. O pecado atrai demônios, brechas, mas as palavras que saem também atraem. Porque se palavras ruins estão sendo ditas, nós estamos dando legalidade para o demônio agir na casa, na família. Então, já quero começar pensando sobre isso aqui. Irmãos, diga comigo assim: eu estou em processo de mudança. E eu vou mudar. Agora nós vamos falar de verdade, com força. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu estou em processo de mudança. E eu vou mudar. Eu terei, ou eu aumentarei, o domínio próprio. Recebe essa palavra, irmãos, porque ela é muito importante. Queridos, teve um irmão que ele chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu estou procurando praticar os dons espirituais, os dons, os frutos espirituais. Aliás, deixa eu lembrar uma coisa aqui. A gente fala os frutos, mas na verdade é o fruto, né? O texto diz assim: o fruto do Espírito. Então pense assim numa mexerica. Cada detalhe aqui é um gomo, né? Cada palavra aqui, comportamento, amor, alegria, paz, é um gomo. Não são vários frutos, é um fruto só, com todos esses benefícios. E ele diz assim: eu estou procurando melhorar. Aí o pastor falou: irmão, e diz para mim, qual o dom, qual o fruto que você
mais está gostando de exercer, de praticar? Ah, eu estou gostando muito daquele fruto chamado domínio próximo. Tem gente, irmãos, que não tem domínio próprio, mas ele gosta de dominar o próximo. Ele tem a mania de achar que o próximo tem que pensar igual a ele, tem que fazer as coisas igual a ele. Irmãos, domínio próprio é você se dominar a si mesmo. Então, esse assunto ele é muito importante. Olha, vamos ler comigo, leia comigo, por gentileza, Provérbios. Vamos fazer um estudo rápido aqui. Provérbios, capítulo 17, versos 27 e 28. Vamos acompanhar aí o domínio próprio, o autocontrole. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Verso 28. Até o estulto, tem expressões que dizem até o tolo, até o louco, quando se cala é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Irmãos, toma cuidado quando você está num grupo de pessoas em algum lugar, numa empresa, preparando um currículo, qualquer coisa assim. Quanto menos você falar, melhor será. E se você vê alguém que não fala, não pensa assim, é antissocial. Nem sempre. Tem gente que é antissocial. Mas tem pessoas que, enquanto está todo mundo falando, ela está só observando. E ela está percebendo onde tem os erros. E depois, de repente, ela entra depois dessa pessoa e ela acerta muito mais. Porque ela teve inteligência, como diz esse texto. Vamos para mais um texto, Provérbios 25, 28. Irmãos, Provérbios é o livro de sabedoria. Se você está com dificuldade de ler a Bíblia toda, pega Provérbios, começa hoje. E não leia todos, leia um por dia. São 31 dias de leitura. Leia com, quem sabe, até lápis e caneta ou com o celular. Eu estou acostumando agora, escrevendo tudo no celular, depois eu vou rever. Olha o que diz o texto. Esse texto é um dos mais fortes nessa área de domínio próprio, de autocontrole. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Olha a comparação que o sábio faz de alguém que não tem autocontrole, não tem domínio próprio. É como uma cidade sem muro. Hoje você olha para esse texto, ele não tem muito sentido, né? Porque a gente não tem mais cidade com muro. Mas naquela época, até hoje, nós vamos agora com um grupo, agora em outubro, e nós vamos para Jericó, acho que até vamos dormir em Jericó. E ainda tem lá uma parede de Jericó, uma parte da muralha. O pastor Jair, o pastor Solange, estiveram lá comigo, já viram isso em Jericó. Então, de primeiro, o que dava segurança a uma cidade era o muro, os grandes muros. Tanto é que Jericó era assustador, que o muro dava para passar carros de cavalos em cima do muro, né? Diz o texto. Então, é uma cidade cercada, não tem perigo. Agora, uma cidade ela está vulnerável. Uma pessoa que não tem controle, domínio próprio, é uma pessoa que tem vulnerabilidade. Ela está vulnerável àquilo. E isso não é bom. Um dos domínios próprios que nós precisamos hoje, de autocontrole, é sobre a internet. É todo dia alguém falando de uma traição e de um pecado, porque começou com a internet. A internet está na sua mão, aonde você estiver. Você não precisa estar perto de ninguém, você pode estar com ele no banheiro, você pode estar com ele dentro do carro, viajando, e está lá. Um lugar perigoso, uma terra perigosa. Aliás, até alguém esses dias falando de pecado de pastores aí da internet. Eu falei, irmão, para com olhar da internet essas coisas. A internet muitas vezes é terra de covarde, né? A pessoa joga lá e depois não prova, mas já jogou, espalhou, está lá. Muita coisa que está lá não é verdade. Mas e aí para você provar? É igual o saco de pena. Irmãos, eu quero pensar aqui em alguns testes de controle, de autocontrole. Logicamente, você vai lembrar de algum que você já passou, ou então não vai lembrar de nenhum aqui do que eu vou falar, mas você vai lembrar de algum que você viveu e que se você soubesse que eu iria pregar sobre isso, você me contaria. Aliás, pode contar depois do culto, que eu agrego nessa mensagem para pregar outra hora, né?
Primeiro, no restaurante, seu pedido está demorando. Quem já passou por isso? Acho que todos nós, né? Você pediu lá e não chega. Aí um cara chegou depois com a família e foi servido primeiro que você. Aí você fala assim, glória a Deus, né? Deus abençoe o cara. Deus abençoe a família, estava com mais fome, né? De repente ligaram antes, fizeram o pedido, né, pastor Gerson? Mas aquilo irrita, não irrita, irmão? Outra coisa, você está falando um assunto importante com a pessoa e ela está olhando para o lado, não presta atenção. Irmão, ó, está gravando, né? Irmãos, escute bem o que eu vou falar agora. Eu sou corrigido pela pastora Solange muitas vezes sobre isso. Eu sou uma das pessoas que me policiam. Porque às vezes eu estou atendendo aqui e outro passa, bate no meu ombro, outro passa, outro quer contar o testemunho. E às vezes eu, sem querer, eu estou tendo atenção aqui, tem que atender o outro. A senhora falou, ouve o irmão. Ela, aquela mulher lá, de roxo. Porque, irmãos, muitas vezes... Irmão, não é horrível você estar falando para uma pessoa, assunto importante. Foi uma coisa assim do bom dia, boa tarde, não, né, Rogério? Mas é importante. E aí você fala e a pessoa ignora. Tem outra coisa mais importante. Dá uma vontade de falar assim, irmão, ó, acorda, eu estou aqui, ué. Né? Acho que nós também já passamos por isso. Outra coisa. O filho do casal veio visitar a sua casa, a família veio visitar a sua casa. E o filho do casal quebrou um vaso. Correndo lá dentro, quebrou um vaso. Aí o dono da casa, o pai e a mãe, não falam nada. E vão embora como se nada tivesse acontecido. Isso não chateia? Até porque você é educado, você não vai falar nada. Mas o pai e a mãe deveriam tomar uma posição, né? Pelo menos falar, irmão, vê aí o valor do vaso. Ou então, ô filho, como é que se faz um negócio desse? São coisas que, muitas vezes, se a pessoa não tiver autocontrole, ela perde a estribeira. Outra coisa, o carro te dá uma cortada. Ó, isso acontece todo dia, irmão. O carro te dá uma cortada aí, ele cortou você, ele bota a cabeça para fora e ainda acha que você é de barbeiro, de ruim. Quem que não passa por isso? Olha aí, tem gente rindo aí, tá... Que é verdade, né, irmã? Não é isso mesmo? Outra coisa, você está ali na beira da calçada, dia de chuva, lagado, e você com a roupa limpa, indo para algum lugar, passa o carro e dá um banho em você. Aliás, irmão, você que é motorista, pensa sobre isso quando estiver dirigindo, estiver poço, estiver chovendo. Onde eu moro lá tem, assim, faz uma descida e logo já começa uma subida. E um dia eu estava descendo embalado, lá tem eu gosto, porque eu dou um empurrão no carro assim no acelerador, e eu falo, agora vai parar lá em casa, e vai mesmo, do jeito que ele desce, ele sobe. E desci gostoso, tinha chovido, estava poço bem naquele, onde faz a concha, né? E estava vindo um motoqueiro, eu falei, vou dar banho nesse motoqueiro. Aí segurei o carro, esperei ele passar, quando ele passou, ele fez assim, agradeceu, eu me senti bem. Falei, eu fiz uma coisa boa hoje. Irmãos, quantos de nós vamos chegar hoje em casa e antes de dormir a gente vai orar e dizer, Senhor, fiz algumas coisas boas hoje. Por causa do autocontrole, do domínio próprio. Outra coisa, você está na fila do supermercado. E está demorando a fila. Alguém está atrás de você. Aí ele vê um amigo lá passando no caixa, ele corre lá e fala, passa isso aqui para mim. No mercado, no banco. Ninguém gosta disso, né, irmão? E essa hora nós precisamos de autocontrole. Irmãos, você fez um relatório, e aí mais os que trabalham com isso. Fez aquele relatório longo do trabalho, trabalhou horas, pôs no computador, o computador trava, você perde tudo. Irmãos, diga comigo assim, nós dominamos pessoas, dominamos animais, dominamos empresas, dominamos tecnologia.
mas não nos dominamos a nós mesmos. Já reparou isso? A gente domina coisa que é mais difícil. Você domina animal. Você via, hoje não tem mais no circo, mas quando tinha circo aí, o cara dominava o elefante lá, dominava o leão para fazer a apresentação, mas o ser humano não consegue dominar-se a si mesmo. Domínio próprio. Vamos dar uma olhada num texto. Está lá em Tiago, capítulo 3, verso 1 ao 12. Tiago 3, 1 ao 12. Diz assim: meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha o 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer que queira o impulso do timoneiro. Verso 6. Assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Verso 6. Ora, a língua é fogo, imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Então, e não só põe em chamas, como toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha que palavra dura, né, de Tiago. E aí ele diz assim: pois toda espécie de feras, aves do céu, répteis marinhos, se domam e têm sido dominados pelo gênero humano, isso que eu acabei de falar agora. A língua, porém, dos homens, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. 9. Irmãos, olha essa palavra aqui. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? E para encerrar, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada não pode dar água doce. A língua é um fogo descontrolado. Nós estamos vivendo agora aí a situação da Europa. Quem está acompanhando pela televisão, igual eu que assisto jornal demais, né? A França está um desespero. A Espanha e vários outros países. Hoje falaram de mais um lá, que eu não me lembro agora. Não estão vencendo o fogo, estão tentando e não estão contendo. Né? A gente cantava no passado, né, pastora Ana Esther? Eu e a pastora. Nossa, vou fazer dupla com você, viu, Ana? Para não dizer que só você é mais velho do que eu. Ela fica brava, irmão. A nossa Aimee. Nós cantávamos assim, né, Ana? Primeiro século acabou com água, ainda o povo não crê, agora vai acabar com fogo, só Jesus pode te valer. Olha, irmão, vai olhando. A terra está esquentando aí 1 grau a cada época aí de anos. Estamos esquentando, a terra está esquentando. E aí fala que a língua é isso, é um fogo descontrolado. Os bombeiros estão lá e alguns bombeiros morrem lá e não conseguem controlar o fogo. Um filósofo chamado Epineto, ele disse assim: nenhum homem
é verdadeiramente livre até que se domine. Vamos falar essa frase de Pinedo? Diga comigo assim, nenhum homem, vamos falar nenhuma pessoa, né? Nenhuma pessoa é verdadeiramente livre até que se domine. Você se considera uma pessoa que se domina? Conhecereis a verdade vos libertará. Está ligado a isso, irmão. O crente tem domínio próprio. Ele sabe isso, ele é livre porque ele tem domínio de todas as coisas. A Bíblia mostra que Sansão era um homem muito forte. Dominava todas as situações. Quebrou portões enormes, carregou o portão nos ombros, matou 1000 homens sozinho. Fez tanta coisa e foi dominado por uma mulher. Outra coisa de domínio é na questão da compra. Não pode ver uma promoçãozinha. Não pode abrir... Ai, Jesus, alguém falou que venha... Eu escutei. Alguém falou assim, ai, Jesus. Não pode abrir o celular e ver um Shopee. O que mais que vocês têm lá? Shopee. Tem um monte de coisa agora lá, né? Quem? O quê? Shein mesmo, é Shein. Shopping, Shein. Mercado Livre. Pastora Solange. Está sabendo bastante, né? Porque às vezes, né, irmão, é gostoso comprar, não é? Mas tem coisa que não precisa, irmão, né? Que não é necessário. E aí existem pessoas com descontrole nisso. Não tem o domínio próprio nisso aí. Outras pessoas, descontrole no trânsito. Irmão, irmã, você que está nesse culto, e você que está nos assistindo pela televisão, pelo Face, pelo YouTube, pede a Deus que dê controle para você no trânsito. Porque a gente vê muita gente descontrolada no trânsito, não vê? Eu estou em São Paulo sempre, abriu, já tem alguém buzinando, xingando, e às vezes até aqui Itapetininga mesmo. Mas o que está acontecendo, irmão? Mortes. Eu vi alguns vídeos, eu ia passar, mas eu não tenho coragem. Eu vi algumas mortes no trânsito. Entra lá se você quiser ver isso, né? Eu vou passar umas cenas aqui de falta de domínio no trânsito. Gente cortando o outro com facão. O cara vai lá dar um soco no vidro porque ele bateu no carro, não sabe que o cara está dentro, o cara puxa o facão, vai lá e... O outro dá tiro, irmão, mata na hora, assim, por causa de uma briga de trânsito, gente. Por causa de uma cortada, de uma batidinha de leve ou tomar a frente. Domínio próprio. Então, cuidado com esse momento no trânsito. Porque se nós não tivermos esse domínio, pessoas vão perder a vida. Outra coisa, cuidado com os pensamentos. Vamos olhar para Filipenses 4:8. Olha a palavra de Filipenses 4:8. Deixa eu dar uma sugestão. Grife esse texto. Risque ele. Ele é importante para mim. Eu leio sempre porque ele é importante para mim. Fala, pastor, que negócio é esse de dominar pensamento? Porque é difícil mesmo. Como é que você vai dominar? O pensamento vem. Então, a verdade é que você não pode impedir, né, irmã Cida? Irmã Zenita, não pode impedir que passe pela sua cabeça o pensamento. Não é isso? Mas você pode impedir que ele desça no coração, que ele continue. Passar, pode passar. O que ele não pode é permanecer. O que diz o texto? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja nisso que ocupe o vosso pensamento, seja isso no que você pensa. Então, quando um pensamento passar, você percebe que ele não é um bom pensamento, pede a Deus para tirar ele logo da sua cabeça, ou leia um texto, ou cante um hino, ou mude o canal, faça qualquer coisa. Mas não deixe isso dominar você, porque ele vai dominar e vai estragar sua vida, pode estragar sua família, pode estragar sua vida mesmo, não só questão de família, de dinheiro, de gente que vai com o pensamento de dizer assim, já que a empresa não me reconhece, eu vou aproveitar e vou tirar um dinheiro de lá. Eu tenho acesso, tem muita gente assim, irmão. Estou trabalhando há tantos anos, a empresa não me reconhece, mas eu tenho acesso a dinheiro. Há muitos anos, isso é quase 40 anos, porque a gente estava em Porangaba,
Tem um irmão que trabalhava numa empresa, ele nos ajudava muito lá em Porangaba. Ele era de Sorocaba, ele trabalhava numa empresa, e a empresa não aumentava o salário de jeito nenhum, estava aquele negócio terrível de infração. E tinha muita peça. E aí o dono, o encarregado, o dono começaram a perceber, começou a sumir peça da empresa. Por quê? Porque o cara falou assim, não aumenta o meu salário, eu levo umas pecinhas e vendo, faço um dinheirinho extra. Infelizmente, uma metalúrgica, alguma coisa assim em Sorocaba. E tinha um irmão lá muito crente trabalhando lá. E esse irmão nunca fez isso, até que um dia, de tanto falar na cabeça dele, ele falou assim, todo mundo rouba, ninguém faz nada, e só eu. Ele pegou umas peças e pôs na mochila. Irmãos, todos os dias roubaram durante tempo. Nunca aconteceu nada. No dia que o irmão roubou, fecharam a porteira. A hora que foram sair, fecharam a porteira, o irmão levou um susto. E o encarregado veio, gente, vocês me desculpem, mas já há algum tempo, vem sumindo peça, a gente não quer condenar ninguém, não quer prejudicar ninguém, mas o dono fez questão de que a gente faça aí uma faxina, não é faxina, uma vistoria nas mochilas e tal, e eu sei que o bom vai pagar pelo ruim, porque eu sei que você não rouba, mas alguém rouba. E tal, irmão, naquele dia parece que todo mundo estava sabendo, ninguém roubou nada. Aí o crente foi ficando para trás, falou, deixa passar todo mundo. Passou todo mundo, ninguém tinha uma peça, só o crente. Aí o crente falou assim, agora Deus, me ajuda, tem misericórdia. Foi tirar a mochila, o carregado da oficina falou para o cara que estava revistando, esse não precisa, esse aí é crente. E o irmão que nos contou isso, disse que ele foi num rio e jogou essas peças e chorava que quase aumentou a água do rio, tanto chorar. O pecado, o sentimento de pecado que veio. Que coisa, né, irmão? É dessa forma, é o controle, é o autocontrole. Outra coisa, autocontrole sobre comida. Olha, irmão, eu gosto de comer bem também. Mas nós temos que tomar muito cuidado com comida. Porque normalmente, às vezes, comemos mais do que necessitamos. Hoje eu fui na academia. Falei para o rapaz, meu amigo, estou aqui de novo, depois de 15 dias. Né, velho? Eu e ela. Nós dois. Terminou, saí e falei, isso porque a Aline fica pegando no meu pé, a Aline, aquela moça ali que está ali, a loira linda ali. Ó. Irmãos, alguém disse assim, o glutão cava a cova com os próprios dentes. Então vamos tomar cuidado, porque na comida também nós vamos ter problemas com isso. E caminhando para o final, autocontrole, irmãos. Peça a Deus autocontrole, agora que a política chegou. Irmãos, eu tenho orado muito sobre isso, porque sei que não é fácil. Cada um de nós aqui temos um posicionamento. Mas, queridos, nós não podemos repetir as duas eleições passadas. Que até hoje a família não se juntam, porque um era de direita ou de esquerda, brigaram por causa de candidato. Eu pergunto para você, isso vale a pena, irmão? Não vale, claro que não vale. A sua salvação, sua vida, seu irmão, sua amizade, vale muito mais. Então, querido, deixa a pessoa pensar do jeito que quer pensar. Você tem o seu pensamento, a sua ideia, seus projetos. Não deixe essa política atrapalhar a sua vida em nenhuma área. Não perca esse controle por causa disso. Que coisa absurda nós vemos a eleição passada, retrasada, o cara passando perto de uma festa, não é isso? Viu lá alguém fazendo uma festa lá com a cor do partido, foi lá e deu tiro. Isso é um absurdo. Vi pastor na televisão dizendo, se você é de esquerda, você não venha mais na igreja. Irmão, onde que cabe isso no Evangelho? Queridos, toma cuidado, viu? Toma cuidado com isso. Agora, como obter controle? Aqui eu encerro. Primeiro, alimente sua fé todo dia. Irmão, irmã, pare de alimentar sua fé só no culto, só na igreja. Hoje eu vou me reabastecer. É bom mesmo, né? Quarta-feira a gente parar no meio da semana, que bom. Mas a Bíblia amanhã. Tem um momento de oração amanhã. Não está bem? Liga para o pastor, para mim, para vários pastores. Tem muita liderança nessa igreja. Liga, vamos atender. Precisa de visita, avisa, nós vamos lá. Mas alimente a sua fé. Irmãos, diga comigo assim, para eu ter um autocontrole, eu preciso alimentar diariamente a minha fé.
Segundo, irmão, pense antes de falar. Porque a palavra saiu, não volta mais. Pense antes de falar, pense antes de escrever na internet. Porque você escreve lá, você ofende. Tem pessoas que pensam diferente de você. E você é um cristão. Então você pode não pecar de algum outro jeito, mas você peca às vezes machucando alguém. Viu? Não faça isso. Não faça isso. Eu vejo pastores se degradando um contra o outro, contra a igreja, eu acho tão feio. Escrever na internet que a igreja do outro é melhor do que a sua. Esses absurdos de internet. Queridos, não faz isso não. Terceiro, não tome decisão quando estiver com raiva. Na hora da raiva você vai tomar decisão errada. Quando estiver com raiva, irmão, ore a Deus, vai para um canto, fecha a boca, fica quieto, deixa passar. Amanhã, irmão, você já não vai estar com tanta raiva. Depois de amanhã, você vai até estar esquecendo já. O problema é na hora. As grandes desgraças e tragédias acontecem por falta de domínio na hora. O alto equilíbrio na hora. Tem um texto que eu quero ler para vocês, e é com esse texto eu encerro mesmo. Está lá em Êxodo 28, 33 a 35. Irmão, marque esse texto. Acho que você nunca viu esse texto do jeito que você vai ver hoje. Olha que texto interessante. Em toda a orla das sobrepeles farás romãs de estofa azul e púrpura e carmesim e campainhas de ouro no meio delas. Olha o 24 agora. O 34, perdão. Haverá em toda a orla das sobrepeles uma campainha de ouro e uma romã. Outra campainha de ouro e outra romã. Então imagine agora o sacerdote com a sua veste, aquele vestidão redondo. Tá certo? Está vestido lá. Na hora, aqui embaixo, perto do pé, tinha uma romã e uma campainha. Uma romã e uma campainha. Diga comigo assim, uma romã e uma campainha. Uma romã e uma campainha. O que é romã? Romã é fruto, irmão. Romã é fruto do Espírito. Pede a Deus fruto. E um deles é o autocontrole, domínio próprio. O sino é dons. Diga assim, dons. Então diga assim, Deus, eu quero dons, mas também quero frutos. Eu quero a romã, mas também quero os sininhos. Que Deus distribua sobre essa igreja. Romã e sino. Faz barulho o dom. O dom faz barulho. A romã não faz, irmão. O dom vem do alto. Diga, dom vem do alto. Fruto vem de dentro. Põe a mão aqui agora no coração e diga, Deus, gera frutos do Espírito na minha vida e me dá autocontrole. Glória a Deus. Quero chamar os pastores aqui. Por favor, todos os pastores se posicionem aqui. Já vou voltar a palavra para o pastor Jairo. Se posicione aqui com o óleo da unção. E vou pedir para a irmã colocar para mim Salmo, capítulo de... Irmão, né? Agora que eu vi que eu... Irmão, desculpa, perdão, filho. Capítulo 3 de Salmo, verso 5. Salmo 3, verso 5. Ah, põe para mim da ACF. Vê se você acha para mim aí a corrigida. A Bíblia corrigida, a ACF. Põe essa versão, que essa versão é muito bonita. Os pastores vão se posicionar, nós vamos ungir agora as fronhas. Vamos ungir os lenços que representam esse momento. Nós vamos orar para tirar todo o mal do sono, né? Deus abençoar o sono, mas também, isso mesmo. Irmãos, diga comigo assim, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Vamos falar isso bem forte? 1, 2, 3. Eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Vamos ficar de pé. Pode aplaudir Jesus, aplaude. Rogério, vem nos ajudar. Se tiver mais óleo aí, pastora, passa para o Rogério. Rogério é um evangelista, um missionário, vai nos ajudar também.
Queridos, nós vamos ungir todo mundo, mas você que trouxe a fronha, trouxe o lenço, vai passar por nós aqui, receber essa unção específica e vai voltar para o seu lugar. Depois o pastor Jairo vai dar continuidade. Pode sair do seu lugar, venha receber a unção. Pai, em nome de Jesus agora, nós ungimos, ó Deus, as mãos dos irmãos e ungimos também a fronha, olha, o travesseiro, quem sabe, Senhor, alguém não trouxe fronha ou travesseiro, mas trouxe um lenço que representa o travesseiro, pode pôr lá dentro do travesseiro. Nós abençoamos para que não haja perturbação do sono. Em nome de Jesus, repreendemos a insônia, para que as pessoas durmam bem, tenham um sono reparador. Deus, nós expulsamos toda a seta maligna, perturbação do sono, através de barulhos, de vozes, pessoas que escutam vozes e não conseguem dormir, pessoas que levantam a noite toda para ir ao banheiro, ou porque não conseguem, ficam virando na cama. Nós repreendemos, ó Deus, toda obra do mal, todo pesadelo, gente que dorme e só tem pesadelo. Em nome de Jesus, nós declaramos que vão dormir bem essa noite e as noites seguintes. O sono reparador, o sono do justo, esse irmão, essa irmã, trabalharam o dia todo. Chega a noite, Deus, eles querem dormir para recuperar as energias e começar um novo dia com alegria, com paz. Abençoamos o sono, aqueles que estão nos assistindo pela internet, no YouTube, no Facebook, de alguma forma estão participando desse culto. Também nós repreendemos as enfermidades, toda a dor, infecção, inflamação, doença nos ossos, doença no fígado, no baço, nos rins, no pâncreas, no sistema digestivo, respiratório. Todas as emoções sejam equilibradas. Pessoas, ó Deus, que estão doentes nas emoções, cura as emoções dos teus filhos. Ó Senhor, e ministra a unção da bênção de terem o autocontrole, o domínio próprio, para que possam, Senhor, produzir mais. Pessoas que têm domínio próprio vivem mais, param mais nos empregos, porque não brigam com facilidade, não perdem a alegria com facilidade, não ficam nervosas à toa, permanecem com a família. Quantos casamentos destruídos por falta de domínio próprio, de autocontrole. Então Deus honra agora a oração e a unção que nós fazemos. Nós abençoamos o teu povo com a bênção do sono reparador, da noite abençoada, de um sono produtivo, que eles acordem dispostos, cheios de energia, para trabalhar mais uma semana. Oramos e abençoamos o teu povo, em nome de Jesus, e todos digam, diga comigo, eu estou na fé. 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 Agora, eu estou na fé.